irmãos, nós vamos estudar o artigo 20 da Confissão Belga. Se não está aí no grupo, no nosso grupo de WhatsApp da igreja, peço a bondade de algum dos irmãos em postarem o artigo 20 da Confissão Belga, que fala sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Eu vou proceder, irmãos, à leitura desse artigo e depois nós vamos explicar esse artigo à luz da Santa Palavra, trazendo os textos próprios para referenciar o ensino que encontra nesse pequeno artigo, que é o artigo número 20. Os nossos padrões de fé, irmãos, os padrões de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são os símbolos de fé de Westminster, são padrões mais maduros do que as três formas da unidade que nós temos estudado aqui na igreja, que é o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os Cânones de Dort. Os nossos padrões são mais elaborados. E as três formas da unidade, a Confissão Belga, são muito mais pastorais, são mais simples. E tem sido muito enriquecedor e abençoador percorrermos esses textos que são de mais fácil entendimento. Que o Senhor nos auxilie mais uma vez. Nós vamos proceder à leitura do artigo 20 e depois explicá-lo. Diz assim: cremos que Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu Filho para assumir a natureza humana em que foi cometida a desobediência. Nessa natureza, ele satisfez a Deus, carregando o castigo pelos pecados, através de seu muito amargo sofrimento e morte. Assim Deus provou sua justiça sobre seu Filho, quando carregou sobre ele nossos pecados e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, culpados e dignos de condenação. Por amor perfeitíssimo, ele entregou seu Filho à morte por nós e o ressuscitou para nossa justificação, a fim de que por ele tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. Amém. Vamos orar pedindo que Deus nos auxilie, irmãos, no entendimento desta passagem que expressa verdades bíblicas preciosas, consoladoras para a nossa vida. Feche seus olhos mais uma vez para falarmos com o Senhor. Bendito Deus, nós acabamos de ler esse texto, ó Deus, de um dos nossos padrões subordinados, padrões secundários, ó Deus, que norteiam, que nos ajudam a entender a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos auxilie, ó Deus, para que venhamos a entender como o Senhor, ó Deus, graciosamente em Cristo Jesus, demonstrou a nós tanto a sua justiça como a sua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que entendamos este ensino e as porções da Tua Palavra que vamos ler, ó Deus, para que entendendo, venhamos, ó Deus, até a nossa vida, a nossa prática transformada para a glória do nome do Senhor. Nós oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, imagine você observando um criminoso de pé em um tribunal. O juiz parece duvidar se o cidadão é culpado ou inocente. Então ele pensa: como é que eu posso ser justo e ao mesmo tempo misericordioso? Como restava a dúvida, mesmo à luz de todo o processo, aquele juiz pensava: olha, se eu perdoar, serei misericordioso; se eu não condenar, eu serei misericordioso, mas não serei justo. E se eu pronunciar a sentença culpado, eu serei justo, mas pode ser que eu não tenha sido misericordioso. Se a gente for aproximar essa pequena introdução de um contexto mais próximo do nosso dia a dia, pense você na relação com seu filho. E quantas vezes você não teve aquela tensão entre exercer a justiça e a misericórdia? Justiça porque muitas vezes os nossos filhos precisam ser disciplinados à luz da severidade do pecado que cometeram, não contra nós, mas contra o Senhor. E misericórdia, porque são nossos filhos, nós os amamos
E quantas vezes nós erramos na medida ao tentar dosar duas coisas que, pelo menos aparentemente, nos parecem difíceis de conciliar. Hoje nós veremos que justiça e misericórdia em Deus se encontram em plena harmonia, se encontram de forma perfeita na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De forma que, irmãos, se fôssemos resumir todo esse artigo 20 da Confissão Belga em uma tese simples, a tese seria a seguinte: em Cristo, Deus demonstra justiça e misericórdia. Em Cristo, Deus demonstra justiça e misericórdia. E como Ele faz isso, pastor? De duas formas. Demonstra a sua justiça, em primeiro lugar, ao enviar Cristo para assumir a punição pelos nossos pecados. E em segundo lugar, Ele demonstra a sua misericórdia por meio de Cristo, ao nos justificar e dar a vida eterna. Em assim sendo, irmãos, nós vamos ver em primeiro lugar que em Cristo Deus demonstra a sua justiça e misericórdia, sua justiça ao enviar Cristo para assumir a punição pelos nossos pecados. Se você voltar os seus olhos novamente para o início desse breve, mas profundo artigo 20, você vai ler o seguinte: cremos que Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou o seu Filho para assumir a natureza humana. Nós não precisamos recapitular isso, porque isso já foi visto nas últimas quartas-feiras, então já se toma como pressuposto que esse assunto está bem firmado, em que foi cometida a desobediência. Nosso pai desobedeceu sendo um homem. E ele segue: nesta natureza, então, portanto, Cristo sendo homem, ele satisfez a Deus, carregando o castigo pelos pecados, através de seu muito amargo sofrimento e morte. Abra sua Bíblia, por favor, no texto que nos servirá por base para ilustrar esta verdade de que Cristo demonstra a sua justiça e misericórdia. Em primeiro lugar, a justiça ao enviar Cristo para assumir a punição pelos nossos pecados. Romanos 3, versículos 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 3, 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Ora, irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo revela como o nosso bondoso Deus demonstra claramente a sua justiça. E veja que as asserções, as informações que Paulo nos dá aqui nestes versículos é que Deus revela essa justiça de modo a, de forma alguma, ignorar o pecado, mas lidando com o pecado da melhor forma que ele poderia lidar, de forma decisiva. E ele o faz através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os seres humanos, nós sabemos bem, temos visto isso aqui no estudo da nossa boa confessionalidade, revisando aquilo que já conhecemos, trazendo à memória essas verdades benditas, nós sabemos que todos pecamos em nosso pai Adão, e por isso estamos, como nos diz o texto, destituídos da glória de Deus. Estamos alheios a Deus por causa dos nossos pecados, nascemos nesta condição. E a justiça de Deus, irmãos, exigia que o pecado fosse punido, porque Deus é santo, Deus é justo, Ele não tolera o mal. No entanto, em sua justiça, Ele providenciou o meio
para satisfazer a exigência da sua santidade. E como é que ele faz isso, irmãos? Envia o seu Filho amado, o nosso bendito Redentor, para tomar sobre si a punição que deveria recair sobre nós. Cristo precisou, irmãos, receber na cruz a ira da justiça de Deus. A justiça de Deus precisou ser vindicada. Isso aconteceu na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus demonstra a sua ira justa, a sua justiça e também a sua misericórdia em Cristo. E Ele o faz quando agora Cristo encarna para receber esta ira no nosso lugar na cruz do Calvário. Quando nós falamos sobre isso, irmãos, estamos lidando diretamente com um conceito teológico que é chamado de propiciação. A propiciação, meus irmãos, é uma doutrina abordada dentro da morte vicária, da morte expiatória do nosso bendito Redentor na cruz. Refere-se ao ato de Deus aplicar a sua ira pelo pecado, melhor dizendo, aplacar a sua ira sobre o pecado, através de um sacrifício. E quando isto é feito, a restauração da ligação entre Deus e o homem é restabelecida. Deus se torna propício ao homem quando ele tem a sua ira aplacada através de um sacrifício. A propiciação. Esse conceito de propiciação, certamente você deve lembrar, estava muito presente no Antigo Testamento, quando os sacrifícios eram oferecidos, para justamente aplacar a ira de Deus. Um Deus que é justo, que é santo. E você recorda bem a instrução da palavra do Senhor no Antigo Testamento, de que o salário do pecado é a morte. E que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, irmãos, esse conceito também é encontrado nas páginas do Novo Testamento, e ele é plenamente realizado na obra redentora de Cristo Jesus, que através da sua morte satisfez a justiça de Deus. Nas palavras do profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele satisfez a justiça de Deus, removeu a nossa culpa, rasgou o nosso escrito de dívida, nos reconciliou com o Senhor. Portanto, quando falamos de propiciação, estamos sublinhando a necessidade da satisfação da justiça de Deus para que o pecado seja perdoado. Então, veja, irmãos, Cristo, ao tomar sobre si a punição que era devida a mim e a você, nós pecamos. Nosso pecado tem por salário a morte. Nós merecíamos morrer por causa dos nossos pecados. Cristo vai e morre em nosso lugar. A justiça que deveria ser aplicada a nós foi aplicada nele. E ele aplacou a ira de Deus e garantiu que nós tivéssemos paz com o nosso Criador. E é assim que Deus demonstra a sua justiça, irmãos. Demonstra a sua justiça ao não deixar o pecado impune, mas ao mesmo tempo, como nós lemos no texto de Romanos, ele é justo e justificador. O que é isso, pastor? Justo e justificador. Por que ele é justo e justificador? Ele é justo, pois justifica aqueles que têm fé em Cristo e veja como isso aqui é grandioso, irmãos, é precioso. Justifica aqueles que têm fé em Jesus Cristo, mas não deixa de vindicar a ira santa. Por quê? Porque para que o peso da poderosa mão de Deus não caísse sobre você, ela veio sobre o nosso Redentor. Então Cristo se tornou o substituto perfeito, recebendo a punição que nós merecíamos, de modo que a justiça divina foi plenamente satisfeita. Ele é justo,
mas nós vamos ver agora que também Ele é o nosso justificador. E Ele só pôde nos justificar porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, como o nosso pastor explicou nas últimas quartas-feiras, né? Era necessário que Ele fosse homem para nos substituir, que fosse Deus, para que o seu sacrifício tivesse poder e valor infinito para nos salvar. Vimos, irmãos, que em Cristo Deus demonstra a sua justiça. Nós vamos ver agora que em Cristo Deus também demonstra a sua misericórdia. E como Ele faz isso? Assumindo a punição pelos nossos pecados no primeiro lugar. Mas antes de passar para o segundo momento do nosso texto, eu queria trazer duas aplicações bem simples e diretas. Primeiro, reconheça a seriedade do pecado. Meu irmão, compreenda que o pecado não é algo trivial. A justiça de Deus exigiu que o pecado fosse tratado com a maior severidade possível. De modo, meus irmãos, que isso exigiu que o próprio Filho de Deus encarnasse e morresse na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos lidar com essa questão do pecado, tivéssemos os nossos pecados perdoados. Então, não tome o pecado como algo de só menos importância, como algo trivial. O próprio Filho de Deus teve que morrer para expiar o pecado, e isso deve nos conduzir pelo menos a 4 coisas, essa noção. Primeiro, temor. Por quê? Porque um altíssimo preço precisou ser pago para que eu tivesse os meus pecados perdoados. Eu não recebi a manifestação da ira justa de Deus porque Cristo morreu no meu lugar na cruz. Temor, irmãos. Segundo lugar, gratidão. Nós merecíamos receber a justiça, irmãos. Nós merecíamos. E não recebemos. Recebemos a misericórdia, que nós vamos ver no segundo momento do estudo, da segunda parte do artigo 20. Então, a gratidão, irmãos, é justamente por reconhecermos a bondade do Senhor sobre nós, ao não recebermos a manifestação da sua justiça, que é santa. Em terceiro lugar, isso deve nos conduzir a uma vida de arrependimento contínuo, para que nós venhamos, irmãos, olhar para a nossa vida e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, me concede arrependimento verdadeiro na minha luta contra o pecado, me ajuda a viver em santidade. E essa é justamente a quarta questão, a busca pela santidade. Então, primeiro momento do nosso texto, onde Deus demonstra a sua justiça em Cristo, que assumiu a punição pelos nossos pecados, nós devemos então reconhecer a seriedade do pecado. E em segundo lugar, a segunda aplicação, confie, meu irmão, na obra consumada de Cristo. A primeira é uma chamada de atenção, a segunda é um conforto. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, diante disso, viva na certeza de que a sua dívida foi paga. Viva na certeza de que você foi tornado justo, você foi justificado, e que Deus cuida de você e haverá de levá-lo para a eternidade, como nós vamos ver agora no segundo ponto, no segundo momento aqui da confissão, e no texto que dará base para essa demonstração. Vimos então, irmãos, que em Cristo Deus demonstra justiça e misericórdia, e no primeiro momento demonstra a justiça ao enviar a Cristo para assumir a punição pelos nossos pecados. No segundo momento, irmãos, Deus demonstra sua justiça e misericórdia. Esta misericórdia é demonstrada por meio de Cristo, que nos justifica e nos dá vida eterna. Onde está isso no texto da confissão, irmãos? No segundo bloco, que diz assim, acompanha aí, por favor. Assim Deus provou sua justiça sobre seu Filho, quando carregou sobre ele nossos pecados e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, culpados e dignos de condenação. Por amor perfeitíssimo, ele entregou seu Filho à morte por nós e o ressuscitou para a nossa justificação, a fim de que, por ele, tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. Amém. Que bênção, irmãos.
recebermos aqui a lembrança dessas manifestações de Deus em Cristo, o caráter de Deus. Olhar para Cristo e perceber ali a justiça de Deus e também a misericórdia de Deus. E nesse segundo momento, vendo a misericórdia por meio de Cristo, ao nos justificar e nos conduzir à vida eterna. Para lidar com isso, nós vamos, irmãos, ler Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Por favor, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Irmãos, nesta porção de Romanos, Paulo está enfatizando que a misericórdia, ele enfatiza que a misericórdia de Deus, que mesmo diante da nossa condição pecaminosa e inimizade para com Ele, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Normalmente não é assim que a gente age, né? Quando a gente não gosta de alguém, quando alguém é nosso inimigo, por natureza, por velha natureza, é melhor dizer assim, nós não temos a prática de responder positivamente, de amar, de manifestar graça, de manifestar misericórdia. Nós conseguimos fazer isso quando estamos em Cristo Jesus, porque foi desta forma que Deus agiu conosco, irmãos. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, inimigos, alheios à sua vontade, fazíamos o mal, atacávamos ao ser de Deus com as nossas práticas, com o nosso erro, com as nossas iniquidades. Nesta ação, irmãos, de Deus enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, Deus, como vimos anteriormente, removeu a nossa culpa, nos justificou, nós fomos reconciliados. E a ideia aqui é que a justificação que nós temos estudado tanto nos domingos à noite, na nossa exposição aos Romanos, é um ato da pura misericórdia de Deus, onde Deus declara pecadores justos. Pare para pensar nisso, meu irmão. Deus declara pecadores justos, por causa que Ele aplicou sua justiça em Cristo Jesus, justo e justificador de todos aqueles que têm fé. Veja, irmãos, Cristo em sua obra expiatória, então, nos justifica. Isso não é algo que nós merecemos. Isso não é algo que nós podemos comprar com dinheiro ou qualquer outra coisa. Isso não é algo que nós podemos conquistar pelas nossas próprias forças. É um presente. É a ação da graça de Deus operando em nós. É resultado da obra de Cristo. Além disso, meus irmãos, essa justificação, nos diz o texto, nos abre as portas para a vida eterna, nos garante comunhão preciosa com nosso Deus agora e pelos séculos dos séculos. Paulo destaca no texto que lemos que Deus nos amou tanto a ponto de nos justificar naquela situação em que nos encontrávamos e que, irmãos, muito mais agora vai nos dar as demais coisas que nós necessitamos. E, inclusive, irmãos, a certeza da nossa salvação, a certeza de para onde nós estamos indo. Louvado seja Deus por isso. A misericórdia de Deus se manifesta plenamente em Cristo, que nos dá a vida eterna, irmãos, nos conduz em vitória contra os nossos pecados. Esse segundo momento do nosso estudo também tem duas aplicações breves para nós. A primeira delas, viva com segurança de que você pertence a Cristo Jesus, segurança da sua salvação. Perceba, meu irmão, tem muito crente hoje aí, que se você perguntar, você tem certeza que você é salvo? A pessoa vai
veja bem, vai titubear. Você não deve titubear com relação a isso. Os nossos documentos vão dizer que é possível que um crente deslize, tenha alguma dúvida aqui e acolá, mas essa dúvida há de ser suplantada pela certeza da nossa identidade em Cristo Jesus, a certeza do que Ele fez por nós. Essa certeza não está na nossa capacidade, na nossa santidade, em nada, mas na própria obra de Cristo, que é imputada, que é, irmãos, dada para nós graciosamente. Então, como eleitos e justificados por Cristo, nós podemos ter confiança que a nossa salvação está assegurada pelo que Cristo fez. Nós não dependemos das nossas obras, nós somos dependentes somente de Deus. E descansarmos no fato de que Deus foi misericordioso conosco e aqui sua graça nos alcançou. Isso deve, por sua vez, nos encher de segurança, de paz, para que busquemos, irmãos, uma vida que agrada ao Senhor e glorifique a Deus com as nossas mentes e corações tranquilos. Eu fico imaginando os nossos irmãos arminianos, que têm uma concepção de salvação diferente. Pecou, perdeu a salvação. Confessou o pecado, está salvo de novo. Como é que uma pessoa vai aguentar viver dessa forma, meu irmão? Imagina o terror. Você crê que você perde a salvação e que você depende de você, do que você está fazendo. Deve ser uma coisa terrível viver dessa forma. Não, irmão, você está seguro nas mãos de Cristo Jesus. Segunda aplicação, irmãos, compartilhe essa bendita notícia de que em Cristo Jesus a misericórdia do Senhor alcança os homens. Você pode, assim como você foi objeto da misericórdia de Deus, refletir essa misericórdia através da sua vida, sendo misericordioso com as pessoas, abençoando as pessoas, mas mais do que isso, você deve propagar o Evangelho Santo, o ministério da reconciliação, da misericórdia de Deus que alcança os eleitos do Senhor em Cristo Jesus. Fale de Cristo, leve a mensagem da justificação, da vida eterna, da salvação somente em Cristo. Concluindo, irmãos, ao longo desse breve e rico artigo, nós refletimos sobre como Deus, em sua infinita sabedoria e amor, demonstrou tanto a sua justiça como a sua misericórdia em Cristo. Na introdução, nós vimos a tensão entre justiça e misericórdia, que nos é comum, por parecer-nos que são duas coisas difíceis de conciliar. No entanto, em Cristo, Deus resolveu essa aparente tensão de maneira perfeita. Cristo viveu uma vida em perfeita obediência, cumprindo toda a lei. Em seu ministério, Ele revelou a misericórdia de Deus, perdoando os pecadores, curando os doentes, trazendo esperança aos cativos. Na cruz, Ele sofreu a penalidade devida pelos nossos pecados, cumpriu a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, abriu as portas do céu graciosamente para os eleitos do Senhor, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a compreensão dessa obra redentora, portanto, nos leve a um compromisso renovado com Cristo, vivendo em obediência, em gratidão, tanto pela justiça que nos foi imputada, como pela misericórdia que nos foi concedida. Em Cristo, encontramos a perfeita revelação do caráter de Deus, que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Portanto, meu irmão, que a nossa vida seja uma contínua expressão de gratidão, louvor e adoração a esse Deus que tão maravilhosamente nos amou em Cristo Jesus. Amém. Convido o pastor Alex para encerrar.